que foi, gente? Pergunta, Tereza. Nada. Bom, primeiro ponto, nós vamos falar sobre a estrutura das superfícies terrestres que vocês, agora estava comentando, acredito que já viram, tá? Então, ó, se não entender a letra, fala, hein? Alguém lembra aí de que é formada a estrutura? Lembra? Não? A cara de quem não lembra. Não? Rocha, tem relação, sim, claro, porque é composto por rocha e tem as camadas, certo? Sim. Oh, se vocês tiverem perguntas aí, vocês escrevem aí no chat que eu vou tentando olhar, beleza, pessoal? Tá. Bora. Uma das divisões que nós temos, quando a gente fala da fisionomia da Terra, da estrutura, são as camadas. E essas camadas, elas são divididas aí pela litosfera. Lembra disso? Vou escrever aqui as camadas, tá? A astenosfera. Deixa eu ver qual parte que eles estão vendo. Tá dando um reflexo da luz do Brasil, não vê nada, não. Eles não vê o que está nos nós. Ele morreu de novo. Anota aí o nome dele. Agora sim, vou ver lá se quer. Metrosfera. Pode ser. Porque quando você tem a separação das camadas, às vezes a concentração que tem, o pessoal acaba considerando mais. Quero falar uma coisa. Bora. Tudo bem aí, né? Boa, dá um joinha aí, ô Anthony. Aqui, ó. Bravo. A litosfera, alguém lembra o que é? Ah? Sim, é a camada mais superficial, onde nós estamos com a casca da Terra, onde a gente sabe bem que tem os impactos aí, e a parte do manto superior, onde sofre alterações humanas aí, tá? Que é a camada superior da Terra. E aí, ela, em cima disso, tem um maior dinamismo de alterações por conta de vários fatores naturais, fatores humanos, e isso também tem se agravado por conta aí das questões de poluição, fatores ambientais, tudo isso tem acabado aí afetando e as ações humanas têm transformado. Boa, valeu, Antônio, obrigado. E tudo isso tem acabado aí, resultado em ações. Vocês viram que na Turquia e na Grécia, os incêndios lá que estão pegando, eles estão até pedindo ajuda lá, apoio, por conta de várias transformações que a gente está tendo. E essas transformações elas estão fazendo com que cada vez mais locais sofram com queimadas, a água tem invadido. Eu acho que foi na sala de vocês semana passada, né, que eu tinha falado lá de uma ilha. De uma ilha, acho que é Nauru. Foi na sala de vocês? Não? Não sei o povo que tiver isso lembra, mas essa ilha ela é um país de 12 mil habitantes e ele vai subir. Então eles vão ter que deslocar esses 12 mil habitantes para outro lugar, porque a água está subindo o nível do mar e ela já está ficando já numa situação crítica. Apesar de só terem 12 mil habitantes, eles vão ter que ser retirados de lá. E aí, infelizmente, algum país vai ter que abrigar. E tem mais outro, eu acho que são as Ilhas Maldivas também. Elas também pouco tempo vão sofrer ações, tudo por conta de fatores ambientais e aí dessas alterações que a gente está tendo climática. De boa? Tem até uma consideração que na litosfera nós temos aí o geossistema. Alguém lembra o que é geossistema? Não.
Você lembra que tinha uma aula dele? Ele era qual? Qual é seu nome? Lucas? Eu vou marcar você aqui uma roupa no título. O coisa para vocês olharem pelo chat dos slides, Joana. Estava vendo? Não tem problema. Tá, vou escrever aqui já o sistema, beleza? Ó, então a gente considera. Vou colocar aqui do lado e fica mais fácil, tá? Camada superficial. Aqui online, tem pouco em casa da o geossistema, gente, ele foi aí uma proposta trazida por um russo, que esse russo era o Viktor Sochava, e ele colocava que o geossistema são todos os fenômenos naturais e tudo isso que vai acontecendo com o meio ambiente, que vai sofrer na ação humana, ele acaba sendo impactado dentro do geossistema. Então, a parte natural junto com a parte humana, e aí aquilo que eu falei que está ligado aí na litosfera. Tá bom? Viu? Vocês aí também, de boa, povo? Estou aqui de olho em vocês, viu? Tá. Olha. Isso aqui é só uma forma para falar disso. O outro, então, que é a sistema de espera. Tem espera de PA? Ela é uma camada mais plástica, então ela é um pouco mais abaixo ali, né? Em cima aí das camadas que a gente tem das placas. Vocês lembram dessa parte das placas tectônicas? Eu também tinha deixado o mapa aqui, qualquer coisa eu viro, então vocês verem onde que tem as divisões das placas tectônicas. Que aí a gente tem a placa sul-americana, a placa de Nazca, tem a parte das falhas onde a gente tem o cinturão de fogo. Lembram disso? Já estudaram isso? Não. O cinturão de fogo é onde tem a concentração de vulcões, que pega tanto... pensa assim o mapa, né? O Chile... Aqui na escola não tem mapa, né? Na escola tem pouco mapa. Só se estiver lá embaixo. Tipo, pensa assim, ó, a gente está aqui no Brasil, o Chile está aqui à esquerda, você pega essa cordilheira ali. E do Chile ele vai pegando assim México, aí faz uma volta lá no Pacífico e vai até a área da Ásia. Ali tudo é considerado cinturão de fogo porque, por questão das falhas e por questão da concentração de vulcões que isso gera, então toda essa área é muito propícia a ter vulcão. Então vai Fuji, Japão, mesmo lá com Olimpíadas, todos esses países que estão nesse cinturão até o Chile também, além dos terremotos, claro, né? Porque aí o Brasil ele sente o terremoto, ele sente o abalo, e tudo isso acontece aqui na atmosfera, tá? Acho que foi em 66, mais ou menos, deixa eu ficar aqui para ver, foi em 66, mais ou menos, que lá na cidade de Valdívia, foi crise. 5 por enquanto, não sei se entra mais alguém. Pode mandar ela para casa. Posso, não é? Vamos para casa. Não é negativo, pra mim é cadê? Ô, Cris, por que essa sala não funciona? Porque tá piscando aquele coisa. Aí eu tenho que transmitir o slide para quem tá ali, quem tá aqui eu tenho que escrever. Peraí. Eles falaram que ontem também não funcionou. Veio por 1.010 com informática e queimou a lâmpada. 10 mil reais para arrumar. Então, a lâmpada desse projetor custa R$1.200. Então, eu vou ver se tem outro para te dar. Obrigado. Eu vou escrever aqui enquanto você tá? Essa sala era da enfermagem, né? Por que eles dão a pior sala? Porque o pessoal era a prioridade. Imagina se não fosse.
Ai, cara. Prioridade também, prioridade é normal. Eu gosto de uma dessas vontades. Eu fui passando por cada parte geológica. Dá para entender que isso aqui são vulcões, né? Você viu. Alright? O povo que tá em casa também tá de boa, galera. Prof, Oi, fale. só que tem que tomar cuidado que não tá dando pra enxergar um pouquinho de baixo. Mas o que tá ali é o que tá no slide. Quem é que tá falando? É a Lívia? Isso. Olivia. Lívia. O que tá aí tá no slide, porque mexeram na câmera, aí eu cheguei aqui e a câmera tava apontada para baixo. Aí eu fui colocar ali e tá dando reflexo da luz agora. Mas o que tá ali é o que tá no slide, ó. Consegue ver? Sim. Deixa eu ver se eu consigo me enxergar maior aqui, porque tá muito pequeno para mim. Peraí. Tem como você fixar você mesmo. É o que eu estou tentando, peraí. Não, eu tenho que fazer de outra forma. Cara, eu não consigo me ver. Não consigo me ver. Eu fico só uma coisinha pequenininha no canto. Mas vai falando, tá bom? Quando ficar complicado de ver, por favor. Bora então, galera. Vocês que estão aí, tudo bem, né? Também em casa. Continuando. Não tem. O meu outro Teams, ele faz isso. Ele deixa aí o grandão que eu tô com a câmera. Aí eu fico aqui no espaço grandão. E o slide sai da tela. O slide fica pequeno, mas vocês conseguem ver de casa. Não vai. Nem botão da direita. Eu acho que é porque o slide está dentro do Teams. Aí ele não permite eu fazer isso. Bom, tudo bem, gente. É porque eu estou dentro do Teams, então eu não vou conseguir fazer isso, infelizmente. Continuando, se tiver dúvida, pergunta aí, só falar. Bora. Peraí, deixa eu tirar de novo, que eu tinha mexido aqui. Aí, foi. Tudo bem, né? Então, a astenosfera, lembra que aí é a camada que a gente tem, abaixo tem as placas, e nela a gente tem as atividades vulcânicas que acabam aí afetando principalmente essa região, que é a região do... se eu botar para baixo a câmera, aí a região do cinturão aí de fogo, que é chamado. Tá? Eu acho que até na sequência, talvez a imagem, tá mesmo. Só que vocês não vão conseguir ver, mesmo se eu virar a tela, vai ficar pequena para vocês enxergarem, eles vão ver vocês. Mas, depois, se vocês conseguirem consultar lá no material, porque, em resumo, né, vocês sabem que aqui o Brasil a gente não tem, porque a placa da Sul-Americana, ela não corta no Brasil, ela corta lá para o Chile, né, a divisão da placa, e mais lá para o meio do Oceano Atlântico. Então, aqui a gente está meio que livre. E aí, outros países têm essa incidência, igual lá o Haiti, que eu falei. Não, na verdade, eu não falei Haiti, eu falei que a Valdívia, quando a Qual entrou, a cidade de Valdívia, ela sofreu um dos maiores abalos sísmicos que já teve registrado, em todos os tempos. E muita gente morreu. Deixa eu ver se tem até aqui o número do... Tá 9,5 graus. Então, cada vez que aumenta um grau, a potência ela se multiplica. É potência igual aquela potência de matemática lá que você sabe assim. A potência do grau, da escala, ela vai aumentando muito. E aí isso... e isso faz com que essas regiões acabem sofrendo mais. Tranquilo? E aí acontece isso na litosfera. Um outro ponto interessante, o México, ele também é afetado, e aí, pensando até na questão da população em si, da organização, da geopolítica, eles já têm políticas e ações voltadas quando acontece isso.
Então, não sei se já viram em filme, em série, aí começa a ter o tremor, a criança corre para debaixo da mesa. A gente tem a questão da construção, que já é pensado de outra forma. Não sei se alguém pretende fazer engenharia, estrutura, coisa do tipo. Não, não, não. Engenharia de outra área, elétrica, mecânica, computação. A minha também não é. É de quê? Engenharia química? Legal, hein? Lá na FATEC tem, mas é só processos químicos, né? Que tem. Bom. Então, o México também acaba tendo. O Japão, ele e os Estados Unidos, eles têm centros sismológicos. Sabe o que é isso? E o sismógrafo, ele acaba fazendo o registro e a medição lá quando ocorrem terremotos, até para poder evitar, fazer alerta. Por exemplo, aqui no Brasil, apesar de não ter, mano, eu estou acostumado a ficar mexendo com essa coisa e ele não passa, eu fico agoniado com isso. Eu vou usar isso. Apesar do Brasil não ter terremoto e tal, mas em Brasília tem centros de estudos que fazem acompanhamento e o que a gente sofre, por exemplo, enchentes ou então deslizamentos. Vários morros também têm esses alertas. Eu estava lá no Leme, que é do ladinho de Copacabana, você viu? E tem o Morro da Babilônia. Eles têm sirenes que eles fazem avisos em várias comunidades. Tudo para poder evitar. Claro que não tem a mesma relação com terremoto aí e tal, ou com questão vulcânica, mas os países eles já começam a se organizar para poder emitir avisos. E isso minimiza aí o impacto do que acontece. Tá? O que está aqui na tela para eles verem é sobre o México, que eu estou falando do terremoto, e o Japão, que eu acabei de citar no Japão. O Japão também. Não sei se viram, quando foi semana passada, lá, quando teve até antes da final, eles estavam com ondas baixas, e aí houve a incidência do tufão que fez com que as ondas aumentassem. Chegaram a ver? O que acontece lá? Já é um outro, digamos assim, um outro impacto de fatores naturais, porque além de terremoto, além de vulcão, ainda também há no litoral a questão dos tufões que também acabam impactando. Então, tudo isso gera um reflexo de mudança no ambiente. Assim como foi o tsunami há pouco tempo, que onde tinha usina nuclear, acabou aí devastando tudo, aí tiveram que reconstruir, ficou uma área contaminada, e o solo também, principalmente. Tá? Acho que eles vão vir trocar isso depois. Oi, Davi, bom dia. Gente, pausa para o Davi, só um minuto. Aí até mostra o mapa do círculo de fogo aqui, que você já vê também. Boa, na hora sim. Eu esqueci que não tem um cabo aqui. É HDMI, hein? Tem o cabo de força, tem lá na caixa lá, por favor. Esses bastões são das chaves do seu bolso? Esses aqui são dos laboratórios. Ah, não, é porque eu cheguei aqui, aí Já não tem tinha a duas. chave, aí essa chave estava aqui dentro e essa eu trouxe. Aí eu tá vou te bom. dar. Não, mas depois eu levo quando eu descer. Beleza. Já falando mais Mesosfera? Sim. Mas é porque aqui eu estou falando das camadas. sim, mas eu mesmo não. É porque. Você tinha me perguntado, era esse ou era da. É porque no começo eu achei que, como Ah, eu tava ali da série mesosfera, eu achei que você tava falando das camadas da atmosfera. Não, entendi. Não. E até. Vou botar para você ver. Na verdade, esse da mesosfera, a gente está vendo tipo aquele funil que vai descendo as camadas da Terra. Aumento de expectativa. Tá, eu vou apagar a luz então. Essa tela é assim. Melhor não arriscar com esse descer dessa minha cabeça. Pode ser uma vez lá na Rubis Lara. Nossa, depois de descer a tela tá na cabeça. Nem tá lá ainda, pra falar a verdade. Não tem mais. Já aconteceu a mesma coisa.
Ah, tudo boa, obrigado. Agora. Deixa eu ver o povo que tá em casa. Aqui vai Não, atrapalhar você tem que o dar uma espaço aqui aqui. esse pedaço. Vocês já notaram aqui. Obrigado, Amigo. Valeu, Amigo. Bora, continuando então? É, mas por que não tá saindo? Porque é mais parecido. Usa o marcador e vai vir na tela de perto. Você faz Não, mas eles estão vendo essa tela. É, eu tô falando por que não tá saindo a imagem. beleza. Aham. Então, compartilhar a sua tela. Eu acho que é o Windows P. Abre a tela do Teams. Windows P, agora foi, ó. Windows P. Ah, agora foi Windows P. Viu como o Windows P é bonito? Olha. Vai ficar no escuro ou apaga metade? Vai dormir, hein? Festa de malha depois de cabelo ainda. Pronto, gente, agora nós temos a tela, então vocês que não enxergarem o que está escrito, vocês perguntam, qualquer coisa aí eu digito aqui no chat e entendeu? Nunca se esqueça. Vai dizer a gente cabeça. Bora. Tá bem passado? Tá bom. Tá. Eu achei que fosse uma off. Tem coisa que não roda, né? Achei que fosse Ó. Cara. Ah, é aqui, ó. Olha. Aqui tá perfeito. Melhor que isso. Só se o Palmeiras ganhar mundial aí, pro palmeirense ficar feliz. Depois de 500. Mas até eu ali com a tela, com a luz. Gente, agora vai ficar meio sinistro aí a parada, tá? Deixa eu lá ver. Pronto? Bora. Ah, eu botei aqui para a gente poder enxergar. Se quiser, eu até chego aqui, ó, eu faço o download para vocês poderem ver. Fica melhor, fica mais visível. A gente continua. Você pode compartilhar a área de trabalho. Melhor, eu vou puxar de dentro do Teams, né? E ali eu tô puxando ele do... Vai, moço. Monstro. Foi. Aí, agora eu consigo mostrar até o mapa. Ô, turma, peraí que eu preciso alterar aqui o treco, hein? Não chora não aí. Agora eu não vejo mais o chat. Aqui tem microfone? Tem, né? Pronto, vocês estão me ouvindo aí, né? O Lívia e todo mundo que tá aí. Sim. Obrigado, olha, saiu a sua voz aqui, todos nós estamos felizes por ouvi-la. Beleza, gente, bora, vai. Caneta, foi. Aí, ó, a gente já falou da litosfera, da astenosfera e agora a mesosfera. Lembra que eu falei que era do cone, que ela vai descendo? A outra que você está falando é acima, a gente tem a biosfera, entendeu? Que você está falando, que aí vai subindo as camadas. Não, eu queria saber se eu não. Boa. Bom, continuando, eu só parei para mostrar para eles e também mostrar aqui o mapa, que eu estava falando ó, de Valdívia, que é a cidade aqui no sul do Chile, aquela hora que eu falei. O Haiti também. Viram lá que mataram o presidente do Haiti, né? Parece coisa dos narcos do Pablo Escobar e amigos, ó. O Haiti, que morreram aí entre 100 e 200 mil pessoas, quando até o Brasil mandou força humanitária, vocês têm um irmão que foi para lá. O ex-marido da minha prima ficou 1 ano no Haiti, porque o Brasil mandou vários soldados para lá e ele era um dos que foram lá sofrer. Acho que até na época a seleção brasileira de futebol fez amistoso para ajudar também. Tinha ainda o Ronaldinho Gaúcho, tinha o outro Ronaldo lá, acho que ele foi também. Então, aqui no Caribe a gente tem essa incidência bem forte, tá? E toda essa parte aqui, que é o círculo de fogo, que eu parei aqui, que não estava aí mostrando. Os impactos aí, isso acontece tanto na sociedade mexida quanto na economia. E o Japão. Por que eu não consigo me ver? E o Japão? Espera aí, turma, só um rato aí, por favor.
Japão, que também ele tinha falado, e aí eu falei aqui, ó, essa parte é a do Círculo de Fogo, porque aí aqui que tem a grande concentração dos vulcões e as atividades vulcânicas também. Então, passa o México, parte aqui dos Estados Unidos, aí vem aqui Rússia, China, descendo, e eles sempre fazem esse monitoramento para evitar até de grandes desastres, principalmente quando a gente tem áreas onde as pessoas estão próximas e aí qualquer atividade vulcânica isso vai afetar. Na Europa, apesar de não estar aqui, talvez naquele outro desenho tinha, na Itália, há pouco tempo também, um outro vulcão entrou em erupção e a fumaça que ficava, ela acabava, as cinzas, né, travando o espaço aéreo. Todo mundo sabe quando faz espaço aéreo, né? Os aviões lá, então não podia mais ali pela Europa ter as conexões e os voos por conta do vulcão que entrou em erupção e aí acabou afetando toda a rotina. Então, eles fazem esse monitoramento para poder fazer as previsões e até, entre aspas, aí, um plano de contingência. Será que se eu colocar o vídeo para passar, ele passa? Você vai fazer o som mais? Eu jogo para compartilhar lá. Compartilhar esse trabalho não. Tá chegando, precisando ter que fazer uma atividade em cima disso. Tem um Chrome aqui, sei lá. Ó, Eu acho que ele não tem a câmera, acho que dá pra um pouquinho. Na frente ali. Aqui. Agora, Ctrl Key vai direto? Durante muito tempo, se acreditou que o interior do planeta Terra era um grande corpo maciço formado por rochas. Com o avanço da ciência, descobrimos que somente a camada mais externa possui essa característica. O nosso planeta tem uma configuração interna em camadas, que são classificadas com base em seus aspectos físicos e químicos. A crosta terrestre é a parte que enxergamos, uma espécie de casca do planeta, com uma espessura que vai de 5 a 70 quilômetros. A crosta terrestre não é igual em toda a extensão da Terra. Nas camadas mais profundas, ela é fragmentada em diversas partes que se movimentam e interagem. São as placas tectônicas, responsáveis pelo deslocamento dos continentes, pela formação de montanhas e planaltos. As placas tectônicas também podem desencadear terremotos e tsunamis. Abaixo da crosta terrestre está o que chamamos de manto. O manto é uma camada que tem cerca de 2.900 quilômetros de espessura. Ele separa a crosta da parte mais profunda da Terra, que é o núcleo. É a maior camada do interior da Terra. É também no manto que está o magma, uma substância mineral pastosa muito, mas muito quente. O magma chega a temperaturas de até 1.200 graus Celsius. Aproximando-se do centro da Terra está o núcleo. O núcleo é formado por uma gigantesca bola, com um raio de 3.500 quilômetros. É formado por um material denso, rico em ferro e níquel. E está dividido em duas partes, o núcleo interno e o externo. O núcleo externo é mais fluido e o interno é sólido. O núcleo interno está distante da crosta cerca de 6.370 quilômetros. Nele a pressão é extremamente alta e a temperatura pode chegar a 6.000 graus Celsius. Por conta dessa temperatura tão alta e outras limitações técnicas, o ser humano nunca conseguiu ir muito longe nas tentativas de perfuração do planeta. Existe uma grandeza geotérmica que determina a relação entre a profundidade escavada em direção ao interior da Terra e o aumento da temperatura. Sabe-se que esse valor varia de uma região para outra. Por exemplo, para 1 quilômetro escavado, o menor gradiente tem cerca de 8 a 16 graus Celsius, enquanto o maior pode chegar a 25 graus Celsius. Enquanto muitos cientistas estudam o que tem em direção ao centro da Terra, muitos outros querem entender o que tem acima de nós, uma estrutura também dividida em camadas, a atmosfera.
A atmosfera é uma mistura de ar formada por gases que envolve a superfície terrestre. Ela é composta por cerca de 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio e aproximadamente 1% de gás argônio. Há ainda vapor de água e outros gases com porcentagens muito baixas, mas com grande importância para a ocorrência de fenômenos naturais. Por exemplo, na atmosfera, o dióxido de carbono encontra-se em 0,03%, mas é muito importante para a fotossíntese. A atmosfera está dividida em 5 camadas. Na primeira delas, a troposfera, está o ar que respiramos. A espessura da troposfera varia de 8 nos polos terrestres a 20 km na altura da linha do Equador. É nessa camada que acontecem os principais fenômenos atmosféricos ligados ao clima. É nela também que fica o oxigênio em quantidade suficiente para permitir a respiração dos seres vivos. A próxima camada é a estratosfera. Ela se estende até um limite de 50 km da superfície terrestre. Os balões de medição climática conseguem chegar até a estratosfera. Na estratosfera que fica a camada de ozônio, responsável pela proteção dos raios ultravioleta emitidos pelo Sol. É nela também que ocorre o fenômeno do efeito estufa, causado pela emissão de gases na atmosfera que, em grande quantidade, contribuem para o aquecimento global. A terceira camada é a mesosfera. Ela fica a 80 km da superfície e apresenta temperaturas de até menos 90 graus Celsius. Em seguida está a termosfera, cujo limite superior é de cerca de 450 km da superfície da Terra. Esta camada é a mais extensa delas. E quanto mais se afasta da Terra, maior é a temperatura, podendo atingir 2000 graus Celsius. A última camada é conhecida como exosfera e é composta principalmente de hidrogênio e hélio. Sabemos que as partículas de gás que ali existem são tão esparsas que podem viajar centenas de quilômetros sem colidir umas com as outras. Alguns cientistas a consideram parte do espaço sideral. Ainda que não possamos ver todas essas camadas, as que estão acima de nós no espaço e as que estão abaixo de nós, em direção ao centro da Terra, elas reúnem as condições fundamentais para a nossa sobrevivência. Peraí, ô turma que tá aí em house. Viram que aqui, como eu já estou falando mais das camadas da interna, essas são as que compõem a parte externa, e que isso também, vocês chegaram a trabalhar no primeiro ano, eu acho. Até porque eu já falei disso, acho que foi em maio, junho, praticamente primeiro lá. E a gente vai abordar sobre o solo, e aí vocês vão desenvolver uma atividade que vai ser em grupo. Como aqui na sala a gente tem 5, sei lá, dá para fazer em 5? Ou então, 2 de 3? Sim, não, depende. Não é nada, tudo ok, beleza, galera. Coloquei o link aí para vocês, viu? Para quem não... Depois não assistir aí. Abordando aqui sobre o solo, tá? Porque aí a gente tem dentro da superfície as camadas, e aí o solo ele é um dos elementos que compõe aí a questão da vida, seja na parte de produção de alimentos, seja na parte voltada a onde nós vivemos, as diversas espécies. O solo ele tem sofrido vários impactos, como, por exemplo, a questão da degradação, o seu desgaste, o seu uso pela parte agrícola, e aí isso tenha causado com que haja não renovação do solo, que é bem tranquilo, né? Essa parte do solo, que tem sido desgastada por conta da agricultura, tem feito com que novas áreas sejam exploradas. E aí o que eles estão fazendo? Eles estão se mudando de área por área para poder explorar o máximo possível. E há um ponto que no solo existe um processo que faz aí com que ocorra a decomposição de minerais, faz com que ocorra um processo químico e físico que é chamado de interferismo.
Já tinham visto sobre isso? O intemperismo ele é um processo que causa aí essa desagregação, então ele pode ser levado aí por fatores, por exemplo, chuva, e aí ocorre o desgaste lá. É aquela história da água mole em pedra dura, né? Tanto bate até que cura, que ele, conforme a água vai caindo, aí ocorre o processo do calor, do sol, e o solo vai se desgastando. A gente, quando tinha antes a área que era ocupada por vegetação, e que foi removida essa vegetação, já começa a ocorrer erosão, a gente já começa a ter aí problemas como, por exemplo, começa a ter problemas como desabamento ou grandes crateras que vão se formando, tá? E aí, quando a gente tem esse fator do intemperismo, muitos lugares que estão preocupados com esses efeitos, eles acabam fazendo replantio, eles acabam fazendo remanejo para poder minimizar o impacto disso, porque aí o solo acaba e aí essas rochas que são alteradas por conta do processo de intemperismo, que sofrem erosão, não sei se vocês também vão se lembrar que a gente teve o processo lá que tinha as rochas magmáticas, rocha magmática, magma. Aí depois essa rocha com o tempo ela foi se desgastando, certo? E aí esse processo de desgaste gerou novas rochas, minerais, a própria areia, né, que são aí resquícios, vestígios de rochas, de pedras, e que, dependendo do processo químico que ocorre no intemperismo, elas se formam novas rochas, elas vão se alocando em novos espaços. Tá? E aí a gente tem um processo de pedrogênese, que na verdade é a formação do solo, aí diante de tudo que vai acontecendo com essas alterações através do intemperismo. Tranquilo, Ladybug? O que você tem? Tá com sono? Quer acender a luz? Quer que eu abra ali para você? Quer uma luz? Pode seguir? Tá anotando? Tá anotando, senhor Felipe? É Felipe, não, Lucas. Boa? Podemos prosseguir? Sim? Bora, então. Turma que está em casa, deixa eu ver se você está escrevendo. Não está se sentindo bem, pediu para avisar que não poderá vir a aula. Fala para ela que vai ficar gravado. Ô, Felipe, por favor, cara. Beleza? Obrigado. Continuando aí, galera. Depois, se vocês quiserem, assistir, porque é mais ou menos isso que eu já fui falando, tá? E aí, voltando à parte do solo, com os fatores do clima, topografia, todo mundo entende que é topografia? Ou não? Não? Deixa eu ver aqui alguém. Nada? Ninguém entende? Gustavo que está aí? Ana? Cadê a Ana Fiel? Alicia? Então, a topografia ela tem relação com o nivelamento do solo. Então, topógrafo, por exemplo, várias prefeituras contratam topógrafo para concurso ou contratam uma empresa. Ele usa um equipamento que ele olha, aí esse equipamento lhe dá como é que está ali a questão do solo, tipo de relevo, de alteração. Então, isso também acaba interferindo na relação do solo, porque cada lugar vai ter aí uma topografia, uma característica diferente, tá? E a biosfera, que é aí onde nós estamos, onde estão os seres humanos aqui e os animais também terrestres. Tá? Um fator que é importante observar a camada da biosfera ali, que ela está intermediária entre a parte das rochas que a gente tem subterrânea e a parte das águas, elas apresentam aí também propriedades físicas e químicas, porque a rocha sofre o efeito químico devido ao intemperismo. Então, até o desgaste, a parte física, isso também acaba impactando e interferindo. Tá? E
as variações de textura, que isso interfere no solo. Não sei se já foram para o interior, já viram aquele solo vermelho, aquele barro vermelho. Na praia também, aqui em São Vicente, eu acho que areia média aí, né, a textura. Quando a gente vai para o litoral norte, por exemplo, Maresias, ali São Sebastião, é uma areia mais grossa. Já viram? Quando? Areia mais grossa no litoral norte, não lembra? Quando você tem outras praias, a areia é mais fininha, bem fininha, que você faz assim, ela é super fina. Então, isso também tem aí impacto por conta dessas transformações das suas propriedades físicas e químicas que acabam interferindo, tá? Por isso que aí até aqui no Brasil, o nosso solo, em grande parte, aí, né, a maior parte, ele é um solo bem produtivo, porque as propriedades físicas, químicas que o nosso solo tem, a questão da formação daqui no nosso país, e aí a parte da América do Sul, vem aí lá da parte mais antiga, né, quando a gente tinha a era paleozoica, e aí a formação das montanhas mais antigas, que foram se desgastando, e aí isso contribuiu para que o nosso solo fosse um solo bem rico. E algo que eu já tinha comentado, mas o solo em si, eles são importantes, somente para a produção de alimentos, que a gente tinha falado, e o Brasil depende muito dele. Por que o Brasil depende muito dessa parte do solo? Se vocês olharem a parte da economia, muitas das nossas coisas estão relacionadas ao ar. Então, o que a gente vende para o mundo inteiro, o Brasil é o segundo maior exportador de alimentos, e essa produção de alimentos faz com que a nossa economia acabe tendo respiro. Apesar de nossa política, aí tem várias políticas discutindo sobre a questão da produção de alimento, a venda para o exterior, e aqui internamente muitas pessoas não têm acesso, ou a gente paga muito caro pelo incentivo. Tá? Porque, exemplo, antes, quando existia uma política mais voltada para o mercado interno de produção de alimento, as pessoas pagavam bem mais barato na carne. Hoje, os americanos comprando, outros países comprando em dólar, né, os chineses também, acaba que prioriza a venda externa, e aí quem quer comprar aqui tem que pagar o mesmo preço de quem está comprando fora do país. Então, o cuidado e a preservação do solo faz com que também isso garanta para as futuras gerações, e aí uma melhor condição. Isso daí vai impactar, né, pouco tempo aí, principalmente vocês que são mais novos, e vão percebendo sobre o uso químico do solo. Eu tinha passado o vídeo. Igor está aqui? Não? Pode deixar. Tranquilo, né? Tem Igor nessa sala? Igor, você está aí? Provavelmente não, porque eu nem sei quem é. Tá. Uma estimativa, gente. Estima-se aí que são perdidos cerca de 5 a 7 milhões de hectares de solo por ano. O que isso significa? Não, mas é como se fosse aí. Eu acho que não está mesmo. Não. É como se fosse uma Costa Rica por ano que é perdida. Tá? O país Costa Rica na América Central é mais ou menos isso. A gente acaba perdendo por conta aí do mau uso e aí da exploração. E aí, infelizmente, a gente encontra, né, a agricultura aqui no Brasil ainda, apesar de muitos avanços, tem a Embrapa, vocês já devem ter ouvido falar, uma agricultura muito precária ou primitiva, porque aí eles exploram uma área, ao invés de recuperar, eles vão lá e exploram outra. E as políticas até voltadas ao Ministério do Meio Ambiente e Ministério da Agricultura, que estão bem relacionados assim, de permitir que se explore áreas de preservação, que você faça a derrubada, que aqui no Brasil praticamente eles fazem. Vão lá, derrubam ou queimam, após a derrubada ou a queimada de áreas, eles fazem o plantio e aí faz a colheita. Aí acabou, eles mudam o processo para outro lugar. Então isso acaba fazendo, mais uma vez, com que ocorra esse processo de perda de solo. Boa? Tem até um mapa aqui, né, desses problemas, que são as bossorocas aqui no Brasil, ou bossorocas ali,
que são os buracos causados pela erosão. No interior eu já vi isso, porque você vai desmatando, você vai ocupando de forma irregular, e aí áreas vão sofrendo impacto, áreas vão, onde chovia antes, por exemplo, e que essa chuva acabava tendo a vegetação ali que absorvia, você já não tem mais. Agora o que você tem é o solo sem nada, e aí cai a água e você começa a ter o processo aí que gera erosão. Principalmente porque o interior é mais irregular, né? Assim, a gente tem subidas, descidas. Aqui no Brasil a gente tem... no litoral, o solo ele é mais plano, porque a gente está no nível do mar. Mas quando você começa a ir para o interior, você tem essas alterações, começa a ver essas diferenças. Tá? Não sei se já foram para o interior, já viram que é de São Paulo, também para o interior. São Paulo tem áreas que são mais altas, áreas que são mais baixas. Às vezes você está na Paulista, lá é alta, e se desce a Consolação é mais baixa, se desce alguma outra rua do centro é mais baixo. E outro problema também que a gente tem, por conta do mau uso do solo, é a desertificação. Tá? Principalmente aqui no Nordeste, ó, que a gente tem, esse aqui é um mapa que mostra aí a desertificação, e a arenização no sul, que também isso tem ocorrido. Tá? Infelizmente, áreas que também foram exploradas, e aí você está tendo um processo mais areia do que a parte de vegetação e coisas do tipo. De boa? Aqui eu acho que até nesse mapa, pelo menos, eu espero, né, que não seja tão novidade para vocês, de já, sei lá, por ter viajado, ou por ter olhado em mapa, ter ouvido, assistido um filme, a parte do sertão que a gente tem no Brasil, e que aí essa área tem sido propensa aí à questão mais desértica aqui do meio Nordeste. Além aí da finalidade de produção florestal e agrícola, o solo também eles têm a sua contribuição histórica. Lembra os homens das cavernas que faziam lá o registro, a herança cultural, as pinturas rupestres que a gente tinha, a questão do uso da argila na fabricação de utensílios, que às vezes tem museus que acabam tendo isso guardado, que faz a amostra. Então, essa ocupação do solo, ela não se limita, né? Em resumo do que eu coloquei, a produção de alimento, ela não se limita aos impactos aí do intemperismo, mas ela também traz um impacto histórico, cultural e a parte aí até econômica, fugindo da questão da agricultura através aí da argila, que várias comunidades acabam fazendo esse uso. Por fim, né? Aí que eu falei que vocês podem ver. Vocês não resolveram, né? Pra fazer. Ah, tá. Tudo bem. Vocês que estão em casa, essa atividade já pingou aí no Teams, tá bom, galera? Então, vocês também podem se organizar, como é que vão fazer até Prof, prazo. Oi? posso te perguntar se o senhor pode mudar a data, colocar até pelo menos a próxima aula? Deixa eu ver. Não, tá para sexta-feira, dona Maria. Quem é que tá falando? A Lívia. Essa é a sua fotinha aqui, ó. Olivia, até sexta-feira não dá para fazer? É que tem todas as aulas e o grupo, tipo, as pessoas do meu grupo nem estão nessa aula. Ah, mas eles entram depois com você e organiza. Ó, eu vou deixar até sábado, pronto, para você ficar feliz. Ou não. Ah, meu Deus, viu, gente? Sexta-feira. Pronto, Lívia. Se eles não estão na aula, você faz sozinha, porque depois isso daí vai dar problema quando começarem a pedir para fazer os registros, e aí eu não vou ter registro porque o povo não está na aula e também não acessou o que tinha para fazer. Beleza? Quais eram os nomes das superfícies mesmo? A litosfera, a tenosfera, a mesosfera, tudo. Para baixo? Ah, é que eu acabei não falando, né?
É porque são camadas mais superficiais, né, que a gente tem. Quer que acenda? Eu vou falar aqui. Gente, eu vou explicar a tarefa e aí eu já vou pausar a gravação e vocês estiverem dúvida, vocês falam, tá bom? Quem está em casa já viu, porque vocês já estão perguntando, porque eles já sabem o que vão fazer. Deixa eu sair esse lugar. Foi. Ó, provavelmente onde vocês moram, que como a gente só se conhecia no remoto e tal, não era só para você anotar isso daí. Não acredito. Obrigada. Ah, não deu? Peraí, que eu já te falo. Ó, onde vocês moram, provavelmente vocês já viram aí áreas com relevo. Ou, sei lá, se for viajar, ou for algum outro local. Área com elementos ou não naturais, como vegetação, um rio, um córrego. Não sei se todo mundo sabe, aqui quando você vai no final ali da praia aqui do Boa Vista da Boquinha, tem um córrego que vem. Aquele córrego ele foi canalizado há muito tempo. São Vicente, na sua estrutura, ele tem alguns riozinhos, alguns córregos, por isso que a cidade tem tanto problema quanto a questão de alagamento, porque esses córregos, ou eles foram assoreados, tá? Que é quando eu tenho aí o processo que o rio ele começa a receber detritos, areias e tal, e aí começa esse processo da água não passar. Então, muitos deles acabaram sofrendo isso. E em outros momentos, a nossa vegetação também foi explorada, igual a área do mangue que a gente tem, que foi sendo ocupada. E aí, quando a maré sobe geralmente no mangue, ele seria como se fosse um escape das águas. E aí o pessoal construiu, então, o escape da água é onde está a casa, infelizmente, como é que foi estruturada a cidade, tá? Também você já deve ter percebido interferências de ações humanas aí na rotina, seja perto onde mora ou vindo para cá. O que é para fazer, né? Em grupo, aí vocês vão se definir, o pessoal que está em casa também, esqueçam quem está aqui comigo, vocês vão fazer um pensamento, uma investigação, sei lá, mandar mensagem para o pai, para a mãe, para a avó, perguntando. Não? Sobre o tipo de relevo, se tem aí relevo ou não. Eu até ia dar um exemplo que tem aqui pertinho, se vocês pararem para pensar, tem mais alto aqui na cidade. Se tem presença de rio, de córrego, a questão de vegetação, como é que vocês percebem, em cima até disso que a gente falou, porque tem um solo. Aí aqui a gente não tem a parte da agricultura, mas o que nós temos é o uso do solo, que ele antes apresentava uma característica natural de vegetação, aqui na parte litorânea que nós vivemos. Até o mar também. Um exemplo, você vai para Bertioga, até mais lá o rio, tem muita restinga. Aqui a gente quase não tem restinga. Onde vai ter restinga é interlivre praticamente. Lá em Itaém tem uma parte que tem também. Mas, então, esse solo foi sendo ocupado, foi sendo usado, e aí é para que vocês façam esse apontamento, tá? Quanto aí a essa ocupação, ao que vocês percebem da parte de vegetação, de rio, de córrego, que eu não sei lá, às vezes mora na área continental, lá tem diferente, tem a parte das cachoeiras, né, na área continental também. E aí, aqui na última, ó, as ações podem ser tanto aquelas avaliadas como positivas, como a presença de parques e praças como consideradas negativas. Poluição do córrego, às vezes a construção irregular que acaba poluindo o córrego, o rio, ou coisa do tipo. Essa é a atividade para vocês fazerem juntos. Eu não vou pedir para apresentar, pensei nisso, mas aí vocês postam lá. Quem está aqui comigo, gente, eles fazem e aí depois posta quando chegar. Vocês conseguem definir para postar? Ou entra aqui, eu não sei se dá. Dá para entrar pelo navegador. Mas aí vocês... Tudo bem? Então eu vou pausar a gravação e aí vocês podem começar a se juntar. Quem está em casa também já pode começar aí a pensar e aí para fazer o